Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. GCFF11, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então pessoal, antes de a gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo, comenta para nós. Você conhece esse fundo? Você sabe quem é a gestora? Você sabe em que ele investe? De qual setor ele é? Comenta, que seu comentário é muito importante para nós. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 5 mil inscritos até o final do ano. Já contamos com 3.276. Quer nos ajudar? Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Contamos também com a opção Seja Membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar? Clique no botão Seja Membro e descubra. Você vai ver que os valores são pequenos, são irrisórios. Acredito que não vai onerar vocês, mas para a gente vai fazer enorme diferença. Então você vai fazer parte do grupo fechado do Telegram, vai ter benefícios exclusivos e, além de tudo, você vai saber que você está contribuindo para a evolução e crescimento do canal. Esse vídeo foi uma sugestão do inscrito Vinícius Medeiros. Ele pediu esse vídeo já faz algum tempo, eu já ia trazê-lo, só que eu antecipei ele por uns 4, 5 dias, porque um dos membros do canal pediu o vídeo. Então assim, eu peço e tento atender todos os vídeos que os inscritos pedem, mas quando um membro pede o vídeo, a gente faz com mais velocidade, tá? Aí o Vinícius falou, Amu Invest, muito bom, tô gostando de acompanhar os seus ensinamentos. Tenho o UFF, é porque assim, eu tenho falado nos meus últimos vídeos sobre o setor de FOFs, de fundos. Então note que ele tem bastante FOF ali, ó. Ele tem 36 FIIs e tem muitos FOFs. Aí falou que tá parecendo um FOF. Você tem algum vídeo do CGFF11? Quase não vi nada sobre ele. Obrigado, tamo junto. O que acontece? O Max Ribeiro, que é um membro do canal, também falou, ó, se tiver como e estiver sem conteúdo, poderia fazer um vídeo analisando o GCFF. Eu acredito que o Vinícius trocou as letras, que eu fui procurar o CGFF e não vi nenhum fundo com esse nome. E GCFF tem. É muito comum a gente trocar letras de fundo imobiliário, tá? Então tá aqui o vídeo. Vamos saber a respeito desse fundo. Ele é um FOF, já está antecipado aí o setor do fundo aí. Vamos lá. Como os colegas pediram, ele é um FOF. Ele foi lançado no mês 7 de 2020 na base de R$100. A Galápagos é a gestora, ele é de títulos e valores imobiliários, e aqui tem um ponto crítico do fundo, liquidez. Então esse fundo conta com apenas 91 mil de liquidez diária. O que isso impacta, pessoal? Eu comprei, por exemplo, eu me posicionei no IFID, que é um fundo lá do Banco Inter de FOF, tá? A diferença entre a compra e a venda estava em quase R$1. Então esse é o problema de você comprar um fundo que não é líquido. O MXRF, que é o que tem maior número de cotistas, é um fundo muito líquido. Se você olhar o spread, a diferença entre a compra e a venda é de 1 centavo. Então, sim, vamos supor que você queira se posicionar num fundo pouco líquido como é esse. Eu acabei também de dar o exemplo do IFID. Você pode passar 1, 2, 3 dias tentando comprar num preço que você acha justo, porque não tem liquidez. Além disso, num fundo igual a esse, se você movimentar acima de 10, 12, 15 mil, que já não é um valor tão grande assim, um valor tão exorbitante, pode ser que você enfrente dificuldade para entrar ou sair do fundo. Os usuários do site não deram nota para esse fundo, ele não está no IFIX e ele conta com 338 mil cotas, ou seja, é um fundo bem pequenininho ainda. Em termos de PVP, como todo o mercado, esse fundo está sendo negociado a um PVP de 0,76. O que isso significa? 24% de desconto. E aqui eu acredito que o desconto seja maior, que é isso que eu tenho falado em todos os vídeos. Daqui a pouco eu vou explicar melhor essa situação, que na minha humilde opinião, esse PVP aqui ainda é maior ainda. Então o que significa esse 0,76? Significa que o fundo tem um patrimônio de 29 milhões e o mercado está aceitando pagar apenas 22 milhões. Como assim? É como se você tivesse a oportunidade de comprar uma nota de 100 por 76. Só que, aqui que está o ponto de atenção, que para mim, entre aspas, é o grande pulo do gato, né? Caso você queira se posicionar em FOF, em um fundo de fundo. O que acontece? Note que a cota aqui está em R$88. Só que esse fundo ele é de base 100.
Então, não é possível, eu desacredito, que esse fundo não valha 92, 94, 95 reais. Então, esse PVP aqui ainda vai estar com desconto maior ainda. Sabe, se você considerar que a base do fundo hoje não é 88 e sim 95 reais, você está tendo um upside ainda maior. Então, o que acontece? Hoje esse fundo está sendo negociado a R$ 67,60. Imagina você comprar esse fundo e daqui 6 meses, 1 ano, 2, 5, não tenho como precisar com quanto tempo o mercado vai se recuperar. Mas ele vai se recuperar. A chance é altíssima, a probabilidade é alta de que o mercado volte ao normal. Então imagina se esse fundo conseguir se recuperar e voltar a ser negociado a patamares de mais ou menos 90, 95 reais. Pessoal, isso é um upside de 50% mais ou menos. Agora imaginemos 50% de upside. Não é todo vídeo que eu estou fazendo essas contas, mas vou fazer aqui para vocês, tá? Vamos supor que o mercado gaste 5 anos para se recuperar. Eu duvido muito que gaste isso tudo, mas vamos supor que gaste 5 anos para se recuperar. Esse fundo aqui, ó, vai entregar mais ou menos 10% ao ano só de upside da cota. Lógico que eu estou colocando aqui 50%, não tendo a base aqui de 88, mas sim de 90 e poucos reais. Entende? Só de upside de cota, um FOF pode proporcionar, em média, tá? Eu estou calculando que a maioria dos FOFs aí, caso eles venham se recuperar, pode dar um upside de 10% ao ano, só de upside de rentabilidade da cota, fora o que o fundo pode proporcionar também de rendimentos. Que esse é outro ponto também. Como as cotas caíram e caíram bem, e esse fundo é um fundo que, assim, é um dos que não caíram tanto igual os outros do mercado, o que eu observo? Que continua agora, os FOFs estão pagando excelentes rendimentos aí, na faixa de 0,85 até 1,10 ao mês. Então, ponto bem positivo para a FOF nesse sentido. Tendo o mês 10 como referência, é um fundo que já conta com 1.728 cotistas, ou seja, baixa liquidez e poucos cotistas, tá bom? Vamos à frente. Aqui a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente, ó, 67,60, muito próximo da mínima no ano. Então é um fundo que está atingindo o seu fundo aí. E esse fundo, ó, é isso que eu estou dizendo para vocês, pessoal. Quando o fundo estava nas máximas, no último ano, esse fundo chegou a ser negociado, ó, durante um bom tempo a 100 reais. Ó. E ele teve um pico aí, ó, de 117 reais. 117 reais. E no último ano, ele chegou a ser negociado a 106,50. Então, o que acontece? Será que esse fundo nunca mais vai voltar a ser negociado a patamares de 90, 95 reais? Será mesmo? Aguardemos, né? Note que ele tem um yield acumulado aí de 13,73%. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente observa que algumas pessoas do mercado que eu vejo não gostam de se posicionar em um ativo, principalmente ações, e disso eu também compartilho dessa ideia. Ações, eu não acho muito sensato você se posicionar numa ação que seja muito nova no mercado aí. Pelo menos, eu espero que ela tenha pelo menos 6 meses a 1 ano de casa aí, para eu me posicionar, e ainda assim eu entraria com capital muito pequeno, mas fundos imobiliários, isso para mim eu não entro. Eu não tenho problema, eu entro assim que o fundo for lançado, eu não tenho muito problema com isso, né? Mas enfim, esse fundo, ó, é um fundo sem histórico, outro ponto negativo do fundo. O que eu tento trazer para vocês aqui nos vídeos, pelo menos nesse ponto, sumiu os haters que me hateavam. No início do canal, quando eu ainda tinha pouquíssimos inscritos, eu fiz um vídeo e falei dos riscos do BBPO e do RBVA, os fundos de agência bancária aí. Apareceram alguns fanáticos, alguns torcedores do fundo que se ofenderam, e meu sentido, minha opinião, não é no sentido de ofender. Eu não faço no sentido de ofender ninguém, mas é de alertar, porque às vezes as pessoas não conhecem. Então eu falei sobre os riscos do setor bancário, que poderia ter risco de não ter renovação, de que as cotas iriam cair, e acabou acontecendo. Então assim, eu não fico passando pano em fundo, em gestora. Eu não falo, mesmo dos fundos que eu gosto, eu não falo só coisas positivas. Eu sempre alerto dos riscos, que isso aqui é renda variável. Eu não falo que é um mar de rosas, entende? Então, assim, a questão do fundo não ter histórico é sim um ponto negativo. Porque você não sabe, esse fundo ainda não passou pelo crivo do tempo.
Ele está passando por um dos piores momentos, provavelmente, que é esse momento pandêmico, e vamos ver como ele vai se comportar, mas ele está no meio disso, né? Enfim, a gente observa atualmente que o fundo vem entregando 67 centavos nas suas últimas 3 entregas, e eu acredito que ele se estabilizou nesse patamar aqui, ó. Acredito que ele consiga se manter nesse patamar. Por que você está dizendo isso, amor? Lá na frente, dentro do relatório gerencial, eu vou mostrar o porquê que eu acho que esse fundo consiga entregar esses 67 centavos, que agora ele se estabilizou. Note que era um pouquinho mais e já chegou momentos de entregar muito acima. Momentos em que ainda tinha possibilidade de fazer muito giro de carteira. Nesse momento, o fundo fazia o seu papel e entregava bem, mas, entre aspas, acabou essa farra de gerar carteira, né? Esse é um fundo que a gente viu lá atrás, que ele conta com 20 milhões, ou seja, ele tentou na sua subscrição tentar captar 60. Como é um fundo que eu não acompanho, eu não sei qual o tamanho dele. Por exemplo, se ele tinha 10 e passou a ter 20, eu não sei qual que é o tamanho dele, tá? Mas enfim, esses 60 milhões é certeza que ele não conseguiu captar, né? Não é mesmo? Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente observa, ó, em que o fundo estabilizou-se, né? Ele chegou a entregar 70, 80, 90, 90, 85, 70. E agora ele está, nos últimos 3 meses, estabilizado nesse patamar aqui de 67 centavos. Essa última entrega de 67 centavos, a uma cota de 72, representou 0,92%. Mas como o mercado não para de cair e o fundo caiu mais ainda, essa mesma cota já representa quase 1%, esses 67 centavos aí. O yield acumulado desse fundo, como a gente já viu lá, ó, antecipadamente, é 13,73% de yield acumulado. Poxa, é de fazer inveja a muitos fundos de papel aí. Tem muito fundo de papel aí que às vezes não consegue um yield desse aqui, ó. Tem alguns high grade aí que, né, é um excelente ponto nesse sentido, né? Vamos à frente. Aqui a gente vem ver a respeito do comunicado do gestor, né? E ele fala o seguinte: o GCFF foi iniciado em junho de 2020. Aqui ele fala, no mês seguinte foi a integralização das cotas e assim por diante. Em outubro, pela primeira vez desde a pandemia, o IFIX atingiu 3 meses consecutivos de queda, o que não é novidade. A gente vem enfrentando aí, vem observando quedas sucessivas e sucessivas. Conforme mencionamos no relatório anterior, a performance negativa do IFIX é justificada, em grande maioria, pela trajetória da curva de juros. Assim, uma pessoa que se preze não faz comparação do fundo imobiliário com o Selic direto, né? Assim, eu estou falando dos estudiosos de mercado. Se a pessoa às vezes não tem muita noção de mercado, é um novato, não tem problema ele fazer a correlação do fundo imobiliário e comparar com a Selic direta, né? Mas, à medida que você vai tendo um pouco mais de conhecimento, o mais sensato é que você compare o fundo imobiliário com o juro futuro. Até porque o fundo ele é um gerador de renda, e aí você quer ver, trazendo a valor presente, o quanto que essa renda pode te representar no futuro. Então é mais sensato você compare com a curva longa de juros. E atualmente já está chegando num ponto de se estabilizar, né? Então acredito que vai dar uma arrefecida, uma diminuída nessas quedas aí. Pode ser que se encontre isso. Apesar de que no ano que vem, ano eleitoral, então só Deus sabe como que vai continuar essas volatilidades de mercado aí. As principais variações negativas do IFIX foram escritórios, POFs, logístico, enquanto o único setor positivo foi de recebíveis. E mais, pessoal, acredito que agora já está começando a sofrer a pancada. Parte pelas questões de emissões sucessivas, mas também porque agora o mercado olhou para o setor de recebíveis e está começando a bater. Já tem vários fundos de recebíveis aí que está começando a cair. Bom, vamos à frente aí, vamos lá. Vamos ler essa última mensagem dele aqui, ó. Destacamos que tivemos um aumento de 17% na receita de rendimentos e atingimos o maior valor desde o início do fundo. Tal resultado é fruto de um melhor posicionamento da carteira na forma de buscar a melhor rentabilidade. Vamos à frente aí. Aqui, o que eu quis trazer uma imagem de um vídeo que eu já fiz aqui no canal. Eu fiz e, como estava muito no final, os próximos vídeos eu vou fazer no final do mês, lá pelo dia 15 ou 20, e a imensa maioria dos fundos já vão ter anunciado os seus dividendos, eu vou deixar para fazer sempre no final do mês. Então eu pulei esse mês, mas em dezembro vai ter para janeiro. Então a partir de agora eu quero tentar fazer com que isso seja rotineiro e quero sempre tentar trazer para vocês os top 10 fundos ou top 20 fundos para o mês subsequente. Lógico, baseado no mês atual, né? Enfim. O GCFF, como dito lá, ó, realmente ele ficou em top 1 de dividend yield acumulado
E no geral, tá? No ranqueamento que eu explico nos vídeos, qualquer coisa vai lá assistir que tá bem bacana, ele ficou em 5º lugar. Então eu achei um fundo muito bem posicionado, bem bacana mesmo o GCFF. E no vídeo lá, eu trago os pontos fortes e pontos negativos somente baseado em indicador, não igual aqui que é uma leitura do relatório gerencial, né? O que ele vem dizer? Ó, ele fala, dentre os 23 FOFs monitorados pela gestora, o GCFF continua sendo o fundo que mais distribuiu rendimento aos seus cotistas em 2021, e isso realmente é verdade. É o fundo com melhor posição de dividend yield acumulado aí, ó. Ponto positivo aí nesse sentido. Vamos à frente. Aqui está o ponto que eu não gostei desse fundo. Apesar dele entregar um altíssimo resultado, e ele não vai mais entregar, tá? Não igual ele vinha entregando, eu não gostei das taxas desse fundo. Ele cobra 1% sobre o PL, normal, cobra 20% do que eles conseguirem exceder o IFIX, que eu também acho justo, ainda mais sendo o fundo de fundos, né? Bacana. Mas aí o que a gente vai fazer? O que a gente tem feito comumente. Nós vamos abrir o relatório, a calculadora agora e ver, ó, o que essas despesas representam frente à receita. Poxa, amor, mas você pegou um mês que ele cobrou muito e tal, ó, note que nos outros meses era menor. Não, a gente depois vai pegar o acumulado do ano, e no acumulado do ano vai ter incidência de pelo menos uma taxa de performance cobrada, e aí vocês vão ver o quanto que a performance machuca o fundo e o quanto que ela diminui o potencial do fundo. Já é sabido que da minha parte, isso não é uma verdade absoluta, não quer dizer que eu seja senhor da razão, que só existe isso no mundo. Se você inclusive quiser comprar fora disso que muitos compram, não é errado, não é que o meu ponto de vista é correto, só que eu me posiciono para pagar no máximo 15% de taxa. É o que eu aceito que seja pago a um gestor. Tá? Então o máximo que eu acho justo é 15% de taxa total. Porque no final das contas eu não sei calcular isso aqui, pessoal. Eu não sei fazer esses cálculos. Então, eu prefiro ir direto, ser mais objetivo. O que eu quero dizer com isso? Vamos calcular aqui, ó. Vamos lá, ó. A gente vai pegar aqui, ó, 41.759, multiplicar por 100 e dividir pelas receitas totais, ó, 268, 281. O que a gente vai observar? Que no mês de outubro, bateu ali na trave 15,56%, dentro dos 15% que eu reputo ser saudável. Mas, infelizmente, esse é um critério para mim, tá? Não quer dizer novamente que eu seja senhor da razão, que meu ponto seja só existe essa saída. Mas é um critério exclusivo, exclui. Então, se um fundo extrapola esse limite, geralmente é um fundo que eu excluo, tá? Então, ó, 675 foram as despesas totais, vezes 100, dividido por 3.395. O que a gente observa? Que aí, o acumulado do ano, o fundo salta para 19,88. E assim, como eu sou um acumulador de cotas, dificilmente eu me desfaço de um ativo. Eu venho anunciando exaustivamente que eu vou me desfazer de um fundo que eu possuo, na verdade de 2 fundos, vou me desfazer. Até hoje eu não me desfiz desses fundos, são 2 fundos. E por que eu não me desfiz? Porque eu não tenho pressa. Por qual motivo, por que cargas d'água eu me desfaria desse fundo, sendo que ele está no momento de baixa? Para que eu vou vender esse fundo com prejuízo que hoje nem é prejuízo, porque os dividendos que eu já recebi já superam, entre aspas, a queda que ele está tendo? Ainda assim eu não vejo momento de vender agora. Mas eu vou me desfazer nesses fundos, não estou mais aportando neles. Eles antes chegaram a representar cerca de 8 a 10%, 8% mais ou menos, chegaram a representar cerca de 8% do meu patrimônio e hoje representa 2% do patrimônio. Então, assim, de tanto eu aportar em outros ativos, esses ativos já não representam quase nada do meu patrimônio e tendem a cada vez representar menos. Em algum momento eu desfaço e pego esse dinheiro e aplico em ativos que eu acho melhor. E qual o motivo que eu vou me desfazer desses 2 ativos? O motivo é isso: taxa acima de 15%. São bons ativos, são ativos até interessantes, só que as taxas são gritantes e exorbitantes, na minha opinião. Então, esse é o único motivo que me afasta desse fundo. Novamente, como eu sou um acumulador de cotas, a liquidez é um ponto muito preocupante para um fundo. O patrimônio dele, eu não digo preocupante, mas é algo que pode ser impactante também. Mas esses 2 itens, para mim, não são tão importantes. Ao passo que a taxa, sim.
Então, assim, em tese, de todos os pontos negativos que eu trouxe desse fundo, esse aqui seria o único que me exclui, me tira dele. O restante eu acho muito positivo. Vamos à frente. O que a gente observa aqui? E isso, hoje, quem sou eu para dar dica? Quem sou eu para falar? Novamente, eu não me coloco como senhor da verdade. Mas, se você se interessar por um fundo imobiliário de fundos, um FOF, eu aconselho que você observe isso aqui, ó. De onde que se origina as receitas do fundo. Se você observar, foi o que eu falei, entre aspas, a farra do giro da carteira para os FOFs deu uma diminuída. Olha o quanto que esse fundo auferia de ganhos por meio de girar a carteira. Ó, 37 centavos. Ó, esse aqui de baixo é o rendimento dos FIIs que tem na carteira. Giro de carteira, 37. Renda fixa, 1 centavo. Então, hoje, o fundo já está começando a ter mais ganhos de renda fixa. Chegou um momento que ele nem tinha. E teve que girar a carteira aqui, ó, no negativo. Né? Então, sim. No prejuízo, pelo que eu entendo aqui, mas às vezes é o que precisa ser feito. Enfim, o fundo chegou a girar, ó, durante vários meses com ganho de capital. E ele não está mais conseguindo. Mas ao invés de achar ruim, eu vejo isso como sendo positivo. Então, o que acontece, pessoal? Você vê que, como eu disse lá atrás, o fundo vem se sustentando a patamares de 67 centavos. Como assim, amor? Ó, note que em agosto o fundo auferiu, ó, 69, menos 2 e 67, na verdade. E menos 14. Então, em agosto, o fundo não se sustentou. Mas olha só. Ele pegou a reserva e ficou com 16 centavos. Mas, em setembro, ele já conseguiu se sustentar com seus ganhos aqui, ó. E depois, o que a gente observa aqui, ó? Aqui ele estabilizou-se em outubro. Como assim, Amu? Explica melhor. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui por baixo que fica mais claro. Linha do resultado, linha do que ele distribuiu e linha do lucro que ele vinha acumulando. Então esse fundo chegou a oferir de lucro acumulado, ó, R$ 1,09. E aí, olha o quanto ele queimou o lucro acumulado. Pessoal, 1,09 caiu para 25 centavos. Só que o que ele realmente distribuiu foi 70. O resultado neste mês aqui, ó, foi um resultado negativo de 14 centavos. Por que foi um resultado negativo de 14 centavos? Quanto que ele teve de despesas? R$1. E o que foram essas despesas? Taxa de performance. Bom, então o fundo vinha com acúmulo e esse acúmulo foi queimado todinho nessa taxa de performance. Então, o que acontece? O fundo hoje tem 16 centavos de reserva e eu nem sei se esses 16 centavos serão suficientes para ele pagar a sua nova taxa de performance, que provavelmente será cobrada aqui, ó, no mês de dezembro. Se ele cobrou em junho, que foi o mês 6, provavelmente em dezembro ele deva cobrar sua taxa de performance. Vamos ver como que ele vai se desempenhar. Mas eu vejo que o fundo se estabilizou-se nesse patamar de 67 e fico com medo do dividendo que pode ser distribuído em dezembro, tá? Porque eu não sei se esses 16 centavos será suficiente para suprir a taxa de performance. E aí pode ser que, em tese, pessoal, esse fundo teria capacidade de distribuir, não teria capacidade de distribuir nada no mês de nesse mês de junho. E ele só distribuiu porque ele comeu o caixa aí. Tá? Vamos à frente. Aqui a gente observa a composição do portfólio. Então, assim, ó, note o seguinte: recebíveis era 42,9% do portfólio do fundo. Atualmente já é 57%. Escritório já chegou a ser 5%. O fundo diminui a exposição para 3,5%. Os FOFs, ele sequer aparecia. E hoje o fundo está começando a se posicionar, ó, já faz 1,4%. Pessoas reclamam de FOF, porque FOF é dupla taxação. Então, se esse fundo comprar FOF, passa a ser tripla taxação. Mas eu não vejo como um movimento ruim, pelo menos não nesse momento. O fundo diminuiu gritantemente também sua exposição em logística para 26%. Ele diminuiu a sua exposição em renda urbana para 1,6%. Ele praticamente ficou estabilizado aqui, ó, em educacional. E também híbrido diminuiu. Então a gente vê que os saltos maiores foi principalmente, ele saltou para recebíveis aí, tá? Vamos à frente. Aqui é aquele mesmo gráfico em forma de gráfico de pizza, então não vou repetir isso aqui. E a gente observa o seguinte: o fundo conta
com 92,8% já aplicado em fundos, e ele tem um valor em caixa, na minha humilde opinião, um valor alto, 7,2% está alto. Agora, resta saber se isso aqui é porque o fundo está queimando ativos para fazer giro de carteira e ainda não conseguiu realocar esses 7%, está esperando oportunidades. Como eu disse, é um fundo que eu não acompanho. Temos que ver nos próximos relatórios aí para ver o que está acontecendo. Mas eu reputo ser alto, tá? O ideal seria que esse fundo tivesse ali no máximo uns 3 a 5% ali em caixa, tá? Mas vamos ver aí, dependendo do desempenho desse vídeo, a gente passa a trazer esse fundo mais vezes. Vamos à frente. E aqui a gente vê os principais fundos da carteira. Volta e meia eu debato com os membros lá do canal de forma, né, sempre nunca querendo expor o meu ponto, apenas de forma a gente trocar conteúdo, sobre essa ideia, ó. Os fundos, os profissionais não ultrapassam 10%, pelo menos é o que eles buscam, porque é uma margem de segurança aí. Então o ativo que ele tem maior exposição é o ativo da própria casa, o GCRI, e ele tem ali 9,56%. XPLG tem mais 7%, e assim por diante. Então você note o seguinte, é isso que eu falo, na sua carteira, não vejo como sensato, se você, eu pretendo que ela tenha no máximo 5% de exposição por ativo. Mas 10, entre aspas, é o que eles reputam ser um limite aceitável aí, e o fundo está dentro desse limite. Para você ver os ativos do fundo aqui, qualquer coisa você pausa e dá uma olhada com atenção aí, tá? Vamos à frente. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do GCFF são somente essas informações. Eu gostaria de pedir, reforçar novamente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós o que você achou desse fundo. Você gostou do que você viu? Você teria esse fundo? Você acha que ele é um bom fundo imobiliário? Comenta, que seu comentário é muito importante para a gente, para o crescimento do canal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Nos ajude na meta de 5 mil inscritos e se quiser também nos ajudar, torne-se um membro. Você vai ver que o valor não é caro para vocês, mas para a gente faz uma gigantesca diferença. Desde já agradeço imensamente a todos os membros do canal. Obrigado, Max, pela sugestão de vídeo. Obrigado, Vinícius, pela sugestão de vídeo. Antes de eu finalizar o vídeo, eu vou expor a minha opinião a respeito desse fundo. No geral, eu teria esse fundo tranquilamente, apesar dos pontos negativos elencados, mas, novamente, a parte de taxa é o que me deixa fora do fundo. Mas eu vejo mais pontos assim, positivos do que negativos, no geral. A questão da liquidez e de poucos cotistas, o fundo ser muito pequeno, nada disso seria um impeditivo para mim. O único impeditivo para mim seria a questão de taxa mesmo do fundo cobrado aí dos gestores. É isso. Vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo. Eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa tarde. Fui! Artlist.io. Music licensing reimagined.